Brasil, né? Então vamos trabalhar alguns temas importantes sobre a questão da reforma, que agora é dia 31, né? O grande marco. Bem, queridos, pode passar aqui. Marcos 13:8, do versos até o versículo 10, diz assim, né? Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores, né? Algo que era ali para aquele momento, mas que tem uma abrangência escatológica. Mas olhai por vós mesmo, porque vos entregarão os concílios e as sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis por amor de mim, para lhes ser de testemunho. Versículo 10. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Pode ir? Nós vamos começar agora falando sobre o porquê que a reforma protestante acontece. Bom, ela tem vários fatores. Tem um fator econômico, né? Que ali é o finzinho do feudalismo. Tem fatores políticos, né? Tem fatores culturais. Estamos ali na Renascença, né? Que é o retorno, né? À cultura clássica grega. Então, vamos trabalhar a experiência religiosa de Lutero, a eleição do Sacro Imperador Romano da Alemanha, Carlos V, né? A escolha do arcebispo de Mainz, Alberto de Brandeburgo, a venda das indulgências. Em 1517, pregou Martinho Lutero, né, numa porta da igreja, suas 95 teses que expunham os erros da Igreja Católica. Quem recebeu essas 95 teses aqui? Marcelo deu para algumas pessoas as 95 teses, né? Pode continuar. As caixas da coleta ali, volta um pouquinho, filho. A caixa da coleta, né? E o arcebispo, pode ir. A reforma. Você sabe que essa Tutzel, ele vem por causa de Leão X, oferecendo as indulgências, né, que é perdão, por exemplo. Você acabou de pecar, você paga pelo teu perdão, né? E ele vem ali junto com essas caixinhas, coletando tudo isso, oferecendo a indulgência. E esse arcebispo havia comprado o seu título e não tinha como pagar. Então ele vai usar Tutzel, que está cobrando esses impostos, vendendo essas indulgências, para também pagar o seu arcebispado. Martinho Lutero, salvação pela graça de Deus e fé em Jesus, não por obras boas dos cristãos. É o chamado quê? De justificação pela fé. Porque até então a Igreja Católica seguia quem? Tomás de Aquino. O que Tomás de Aquino pregava? Que o homem era salvo tanto pela fé quanto pelas obras. E Lutero volta e diz, não, o homem é somente salvo pela sua fé no sacrifício de Jesus. E aí quem conhece a história de Lutero sabe que ele teve uma grande crise, um conflito muito grande pessoal. Ele não conseguia, mesmo depois de ordenado sacerdote, ele não conseguia encontrar paz, né? E só encontrou quando ele começa a ler as Escrituras e ali encontra Romano dizendo que o justo viverá pela fé. Pode pular. Não, só volta um pouquinho, filho. Em 1520 foi excomungado pelo Papa Leão X, rasgou em público a carta do Papa. Lutero nunca quis ser vamos dizer assim, dissidente, ele nunca quis dividir a igreja, ele tentou reformar a Igreja Católica. Só que chegou um momento que é contra os interesses papais, interesses daqueles que estavam se dando bem. E aí o que acontece? Ele disse, né, na dieta de Humborn, chamada dieta de Humborn, na cidade de Spira, ele disse o seguinte, que ele não poderia ir contra a sua consciência, porque trair a sua consciência é muito perigoso. Quem dera se nós estivéssemos aí nesse lema, né? Não trairmos a nossa consciência. Ele disse, se vocês não me convencerem, né, pela razão, pelas sagradas escrituras, eu não me retratarei. E ele diz isso e é excomungado. O cara tinha caráter, né? O cara não permitia se vender, coisas que não estavam acontecendo, né, na Igreja Católica Romana. Vamos lá. Lutero traduz a Bíblia para a língua alemã. Isso tem uma grande influência do nacionalismo, né,
que eram os valores de cada nação. Cada nação estabelece seu valor nas línguas, estabelece seu valor na sua pátria, na sua cultura. E eles então, na verdade, quem faz isso antes é John Wycliffe, na Inglaterra, porque o rei Henrique VIII queria se separar de Catarina de Aragão e o Papa não permitiu o divórcio. Então ele rompe com Roma para casar com Ana Bolena. Ele teve um monte de esposas, a gente vai ver depois ali, são 6 esposas, né? O homem casou muito. Vamos lá. Volta não. Cristãos em todo o mundo, Europa, voltam a ler a Bíblia, né? E dá-se então a expansão da reforma. Porque a Bíblia era lida só em quê? Em latim. Já pensou, você vai na igreja ou me ouvir falar grego? Hein? Já pensou que coisa maravilhosa? Hein? Você vai vir aqui e fala, não tem grego. E até um tempo atrás o padre rezava a missa de costa, né? Engraçado, não tem, deve ser isso aqui, para a gente ensinar isso aqui já é um pouco difícil, mas imagina em latim de costa. Mas vamos lá. Seus seguidores fundam a Igreja Luterana. Em 1529, o nome protestante é usado pela primeira vez, justamente porque o rei Carlos V, ele diz o seguinte: as cidades da Alemanha, onde o protestantismo já chegou, deixa estar, vocês têm liberdade, mas vai ser proibido agora a proliferação por cá. Eles protestam, daí dá um nome protestante. Hoje a gente fala, somos protestantes, mas por quê? Eu fui protestante tudo, mas tem uma razão de ser protestante. Amém? Vamos lá. A Contra-Reforma dá-se com Inácio de Loyola, né? Um monge de descendência espanhola, devoto, paralítico devido ao acidente. Né? Muita gente sabe que fala dos padres jesuítas, né? Está aqui, a fundação, que é a Contra-Reforma. Com habilidade, iniciou uma contraofensiva reforma. Cria a Companhia de Jesus em 1534. O catolicismo reconquista terreno em lugares que tinha perdido. Depois veio o Concílio de Trento, 1546, vai até 63, inserção dos livros apócrifos do Velho Testamento e incremento da Inquisição. Eu pesquisei alguns aparelhos de tormento da Inquisição, era uma coisa maravilhosa, né? Tinha umas orelhas que iam apertando, sabe? As coisas loucas que tinham nessa época. Então a gente está vendo aí todo esse movimento que aconteceu, né, no século XVI, que tem aí o seu princípio para você estar sentado hoje aqui. As igrejas cristãs, eu estou indo um pouquinho rápido porque eu quero chegar até os dias de hoje. Vamos lá. Reforma do século XVI, movimento restaurador, primariamente religioso, mas tem dimensões políticas, econômicas e sociais. Origem das igrejas históricas do protestantismo. 4 manifestações principais: luteranismo, calvinismo, anabatismo e anglicanismo. Muita gente confunde. Perdão, só para tirar aquela planta lá da frente, está atrapalhando muito também comigo. Muita gente, está certo, muita gente confunde o anabatismo com batistas, né? Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. E o anglicanismo. O anglicanismo é na Inglaterra, tá? A razão que eu falei aqui de rei Henrique VIII querer se separar, querer tomar as terras da igreja católica, porque a igreja católica tinha muita terra na Inglaterra. Vamos lá. A reforma calvinista é chamada também de segundo movimento. Ela surge na Suíça, seus primeiros líderes foram Ulrico Zwingli, né, de Zurique, e João Calvino, de Genebra. Zurique morre, né, a sua reforma implementa uma guerra, ele morre, e Calvino acaba levando à frente a reforma em Genebra. Se torna, o grande problema de Calvino ali é que ele faz com que o Estado e a Igreja, né, se consolidem, os dois juntos. Isso causa alguns problemas depois ali para ele. Esta segunda expressão histórica do protestantismo ficou conhecida como o movimento reformado, ao qual vocês estão sentados aqui fazem parte daqueles que, né, da nossa igreja, a fundação da nossa igreja, em cima do movimento reformado. Pode ir, por favor.
A igreja tem 12 anos aqui, mas a sua teologia, a sua coluna vertebral está em cima da igreja reformada, porque nós viemos da igreja presbiteriana, né? Então a nossa coluna é presbiteriana, a qual nós vamos estar lendo um pouquinho ali. João Calvino. Com a morte precoce de Zwinglio, o movimento reformado passou a liderança de Calvino. Em 1509, Calvino nasce em Noyon, no nordeste da França. Seus pais são Gerard Calvin e Jeanne Lefranc. Em 23 ele estuda as humanidades e teologia em Paris. Martin Booth, 1538 e 41. Calvino passa 3 anos felizes em Estrasburgo. Pastoreia uma igreja de refugiados na França, franceses. Participa de conferências com o reformador Martin Booth, quem ajuda muito ele na elaboração das institutas e tudo mais. Nós precisamos entender que toda a teologia de Calvino tem toda uma raiz agostiniana, tá? É Agostinho, lá atrás do século IV. Leciona na academia Johann Stern, casa-se com Denet de Boer e escreve diversas obras. Vamos lá. Em 1541, Calvino retorna a Genebra, escreve as ordenanças eclesiásticas, enfrenta uma longa luta dos magistrados, torna-se cidadão de Genebra, funda a academia e publica as últimas edições das institutas, né? Ele tem muita ênfase nos estudos, muita ênfase, né, no conhecimento. Ele morre em 1564, no dia 27 de maio. Muita gente diz que ele matou Miguel Servet, né? Só que precisa conhecer as institutas para falar isso, porque na verdade ele permite a morte de Miguel Servet, porque Miguel Servet já é condenado pela Inquisição. A Igreja Católica já queria matar Miguel Servet porque ele estava questionando a Trindade. E aí o que acontece? Ele chega na França e continua questionando. E aí ele é preso também, é condenado à morte. E João Calvino disse o seguinte: não mata ele enforcado, nem na fogueira, não, na guilhotina, que é mais rápido para ele não sofrer tanto, né? Há um contexto histórico. Como a gente diz que ele mandou matar, não mandou, ainda é melhor. Se vocês vão matar, mata na guilhotina, que é rápido, né? Fundamentos da doutrina calvinista. A Bíblia é a única fonte de fé. Salvação humana pela fé em Deus. Ele fala da predestinação, dos sacramentos, Eucaristia e batismo somente. Ele derruba todos os sacramentos da Igreja Católica. Rito religioso, culto simples na língua nacional, mais uma influência do nacionalismo. A grande facilitação para a reforma expandir tremendamente é a ênfase que cada nação tem que ter a língua na sua língua materna, tem que ter a Bíblia na sua língua materna. Isso é porque tudo é em latim, isso facilita, o povo agora vai ler, eles que sabiam. Áreas de influência: Suíça, Países Baixos, né, como Holanda, baixo não tem baixinho não, tá? Parte da França, os huguenotes, Inglaterra, os puritanos e a Escócia, os presbiterianos, com John Rouge. Princípios anabatistas. Voltar ao ideal, são anabatista, é uma revolução do campo. Voltar ao ideal da igreja primitiva, né? Separação entre igreja e Estado, batismo de adultos por imersão, afastamento do mundo, fraternidade e igualdade, pacifismo, proibição de porte de armas e serviço militar. Quem tem essa visão hoje são os testemunhos de Jeová. Você não pode seguir a força militar. E vida comunitária em colônias agrícolas, né? Reforma anglicana, já falei um pouquinho. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII rompe com o papado após este recusar a cancelar o casamento do rei. Henrique VIII funda o anglicanismo e aumenta seu poder e suas posses, já que retirou da Igreja Católica uma grande quantidade de terra. Pode ir. Aí estão aí as esposas de Henrique, né? Só filé. Catarina de Aragão é quem está querendo se livrar, né? Ana Bolena é a nova, que também depois ele se livrou e vai embora, né? Homem insaciável, inseguro, vai. Escócia, luta contra os franceses. John Knox versus Maria Stuart. O parlamento criou a Igreja da Escócia presbiteriana, 1559. Vai. John Knox, aí está aí John Knox, estátua de John Knox no New College Faculty of
VIT, né? Faculdade da Divindade, vai embora. Os presbiterianos. No século XVII, os calvinistas ingleses e escoceses realizaram a Assembleia de Westminster, a qual muitos aqui já tiveram aula com o catecismo Fé de Westminster. Foi cunhado, né, pelos reformadores ali da igreja presbiteriana. Se ajuntaram ali, né, no Reino Unido, todos eles, e, se eu não me engano, foi em 1543, é isso? Né? Os escoceses e irlandeses levaram o presbiterianismo e os padrões de Westminster para os Estados Unidos. Simon, um descendente escocês, trouxe o presbiterianismo para o Brasil. Quem foi Simon? Ashuel Green Simon foi o missionário americano que trouxe o presbiterianismo para o Brasil em 12 de agosto de 1859. Ele pisa em solo brasileiro. Os puritanos e separatistas. Agora que a gente vai começar a chegar aqui. Por que é puritano? Quem sabe? Já falei aqui. Porque são tudo puritanos. É isso? A conotação é essa. Puritano porque estão querendo tornar a igreja mais pura. Sair da corrupção, querendo tirar a igreja, né? Para eles a igreja não podia ter um vínculo total, subordinado ao rei, né? Uma série de fatores pequenos que causam, eles começam a ser chamados de puritanos com uma conotação pejorativa. O puritanismo foi um movimento que surgiu na igreja anglicana na segunda metade do século XVI e tentou levar a reforma desta igreja além das normas estabelecidas durante o período da Rainha Elizabeth I. O puritanismo foi perseguido pelo catolicismo e pelos que eram de ideias reformistas protestantes. A palavra puritanismo também é utilizada como referência a valores e atitudes característicos puritanos. Desta forma separatista do século XVI, os Quakers, ou Sociedade de Amigos, do século XVIII, e os não conformistas podem ser denominados puritanos, mesmo sem fazer parte da igreja oficial. Né? Os Quakers significam estrevedores, né? Eles tinham essa ênfase, né, no poder, estrevilham, por isso chamados Quakers. Tem muitos Quakers hoje, não tem? Gente que treme demais. Vamos lá. Congregacionais, vamos ver as igrejas congregacionais, a raiz. Eu sei que é um pouco cansativo, tá, gente? Mas para a gente ganhar um pouquinho de conhecimento, ter uma base, às vezes é necessariamente para um crescimento, tá bom? Os congregacionais, movimento que adotou a forma de administração eclesiástica. O que é administração eclesiástica? Um modelo para se administrar a igreja, na qual cada igreja local é autônoma. Cada igreja local é autônoma. Originou-se no puritanismo inglês. As congregações da igreja congregacional do pastor Paulo, ele tem origem lá no movimento puritano inglês. Especificamente nos puritanos que emigraram para a Nova Inglaterra. Quem que era a Nova Inglaterra? Quem sabe aqui, desse lado aqui? Quem sabe? O que é a Nova Inglaterra, gente? Para onde os puritanos foram na perseguição? Eles foram para onde? Valsi. Para onde os puritanos foram na perseguição? Os Estados Unidos foram os fundadores da América. Ele ia falar isso. Não é? Os fundadores chegaram lá naquele navio chamado de Mayflower. Um navio chamado Mayflower. O primeiro que chegou lá. Está lá. Eles estão indo para a Nova Inglaterra, porque a velha Inglaterra está lá, mas estão na Nova. Já está na América. Onde está aqui? Onde eu parei? No século XVII. Seus princípios essenciais são a existência de uma igreja local constituída e uma assembleia, autoridade para eleger seus próprios líderes, obrigação das igrejas autônomas de trabalhar em conjunto e uma clara distinção entre igreja e Estado. Já estava brigando para ter uma distinção entre igreja e Estado. Os batistas, que não são anabatistas. O principal grupo separatista foi o batista. Essa igreja surgiu no começo do século XVII na Holanda e na Inglaterra, sob a direção de John Smith e Thomas Helms, líderes separatistas ingleses da igreja anglicana. Seus membros aceitavam os princípios básicos da reforma do século XVI, embora tenham acrescentado outras crenças práticas que incluíam o batismo, ministrado somente a adultos e por imersão, o sacerdócio universal do crente, a separação da igreja do Estado e a autonomia das igrejas locais.
fé da Igreja Batista de 1689, ela é totalmente calvinista. Ela só muda no batismo. No batismo eles mudam, né? Continua só de adulto. John Wesley, evangelista e teólogo inglês, fundou uma universidade de Oxford com seu irmão Charles. O que está acontecendo na sociedade nesse período ali, do nascimento dele, né? Ali no século XVIII? O que está acontecendo que houve uma grande mudança, vamos dizer assim, até hoje? Tecnologia, né? Revolução Industrial. É isso que está acontecendo, a Revolução Industrial, né? Você vai ver que John Wesley vai lutar muito pelo sofrimento dos operários. Ele é uma das pessoas que os operários não tinham tempo para nada. E eles estavam se embebedando, se enchendo de gin. E John Wesley é uma das pessoas que pregam e ajuda, luta contra a abolição dos escravos também. Você sabe que a tecnologia só começa a ser implementada quando acaba a mão de obra escravagista, né? E aí vamos ter que começar a pensar quem vai trabalhar no lugar dos escravos. É a máquina. Vamos lá. Evangelista teólogo inglês, fundou uma universidade de Oxford com seu irmão Charles, o Holy Club, Clube Sagrado, cujos membros deviam cumprir com rigor e método os preceitos e as práticas religiosas, entre elas visitar prisioneiros e confortar enfermos. Por esse motivo foram chamados ironicamente de metodistas pelos companheiros de universidade. Então eles são metódicos, né? São pessoas que têm... O John Wesley era muito metódico. É impressionante. Se estudar a biografia dele, ele era muito metódico. Só tinha uma mulher que era só Jesus nas causas impossíveis, né? Porque ela era terrível. Ele às vezes saía a cavalo para evangelizar. Quando ela chegava, ela tinha uma panela de pressão, ficava atrás da escola, uma tampa, né? A gente fala de panela de pressão, e tacava na cabeça dele, já quase rachou a cabeça dele. Depois de 20 anos, o Senhor acoupe o Senhor levar. Quem sabe qual é a origem da escola dominical? Todo mundo está na escola dominical, todo mundo estuda a escola dominical. Dê essa aula aqui para as meninas da escola dominical, Claudinho e tal. A escola dominical em Robert Raikes, em 1735 e 1818. Tudo isso na Inglaterra, tá, gente? Período da Revolução Industrial. Embora existissem algumas salas de aula nas igrejas puritanas na Inglaterra, o início da escola dominical atual é atribuído ao jornalista episcopal Robert Raikes, em Gloucester, sul da Inglaterra, onde ele vivia a delinquência infantil. Era um problema que parecia insolúvel. Menores trabalhavam em minas de carvão de segunda a sábado, tinham pouco ou nenhuma escolaridade, comportavam-se mal e envolviam-se em todo tipo de delito e confusões, né? Sendo explorados, queria o quê? Vai aprender o quê? O Sr. Raikes começou a convidar os pequenos transgressores para que se reunissem todos os domingos para aprender a palavra de Deus. Juntamente com o ensino religioso, aprendiam disciplinas seculares, matemática, história e língua materna, o inglês. No dia 3 de novembro de 1783 e 1783, aproveitando-se da posição como proprietário do jornal Gloucester, o Sr. Raikes publicou o resultado do seu trabalho de oração, observações e experimentos, contribuindo para a divulgação e propagação da escola dominical, a escola dominical do nosso tempo. Onde foi a primeira escola dominical no Rio de Janeiro? Numa igreja congregacional em Petrópolis, né? Olha lá. Vamos falar um pouquinho de missões desse período, né? Guilherme Carroll motivou a formação de muitas agências missionárias. Hudson Taylor, pioneiro das missões de fé, organizou uma missão para o interior da China e ficou a necessidade de se identificar culturalmente com o povo. Hudson Taylor chega na China, né? No interior da China, e ele então não tem nenhum tipo de aceitação pelo aquele povo. Aí o que ele faz? Ele teve uma ideia. Hudson Taylor, vou me vestir igual a eles. Ele fez um tranção, sendo ele inglês, ele fez um tranção enorme e começou a vestir-se igual a eles. O que aconteceu? Todo mundo começou a ouvir o que ele falava e ele ganhou milhares e milhares de pessoas porque se tornou como eles na cultura. Por daí ele trouxe essa grande contribuição dos missionários para aculturar-se quando for fazer missões, né? Adoniran Judson, missionário da Índia e na Birmânia. Robert Moffat, pioneiro em missões na África do Sul. David
Stone, esse aqui também é uma benção. Quem puder ler a biografia dele, acalenta muito os nossos corações o que esse Deus fez através da vida desse homem. Um dos mais famosos missionários ao interior da África. Robert Morrison, na China, foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o chinês, e John Patton desenvolveu um belíssimo trabalho nas ilhas do Pacífico. Vamos lá. Agora vamos chegar ao Evangelho no Brasil, né? Lembra do Loyola? Os jesuítas, missões católicas, século XVI. Por quê? O que está acontecendo? Vamos dizer assim, está acontecendo as grandes navegações, né? As grandes descobertas, colonizações, onde se tira da colônia matéria-prima e vende depois para ela. E vai se repetir isso no século XIX também. Catolicismo, quase unânime até o final do século XIX. No Brasil, Império ainda, né? Imigrantes alemães, holandeses, franceses trouxeram as denominações protestantes para cá, os luteranos e os dominicanos. Só que é um problema, eles estão muito no sul, né? Só que é um problema, eles não veem com cunho evangelístico, não veem com cunho missionário, não se importaram em aprender o português. Então você vê que eles ficaram pequenininhos ali. Até hoje são igrejas que não têm muita inserção na sociedade, mas são igrejas que têm tanto para contribuir com a sociedade, mas tanto para contribuir com a sociedade, se perderam no seu mundo, né? Mas são igrejas que não vêm com esse cunho. No final do século XIX, metodistas, congregacionais, presbiterianos e batistas. E no século XX, início, igrejas evangélicas, pentecostais e depois neopentecostais. Vamos abrir mais um pouco. Pentecostalismo no Brasil. No Brasil, o pentecostalismo chegou em 1910 e 1911, com a vinda de missionários originários da América do Norte. Luiz Franciscon, que dedicou seu trabalho entre colônias italianas no sul e sudeste do Brasil, originando a Congregação Cristã do Brasil. Daniel Berger e Gunnar Wiggen, isso eu não conhece, né? Os fundadores da Assembleia de Deus, que iniciaram suas missões na Amazônia e Nordeste, na origem da Assembleia de Deus. O movimento pentecostal pode ser dividido em 3 ondas. Esse movimento aqui, esse primeiro movimento, é denominado movimento pentecostal ou igrejas pentecostais clássicas. A gente fala assim, de Deus clássica, esse período. Depois, primeira chamada pentecostalismo clássico, abrangeu o período de 1910 a 50, onde entra a Congregação Cristã do Brasil, a Assembleia de Deus e Igreja de Cristo no Brasil. Segunda onda, começou a surgir na década de 50, quando chegaram a São Paulo 2 missionários norte-americanos da International Church of the Forest Gospel. Na capital paulista, eles criaram a Cruzada Nacional de Evangelização e, centrados na cura divina, a Igreja Quadrangular, no seu rádio surgiu no Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal, Deus e Amor, Casa da Bênção, Igreja Unida de São Paulo e diversas outras. Aí você já começa a ver essa abrangência de igrejas vindo lá do movimento da Reforma Protestante. Pode ver. Depois temos a terceira onda, que surge da Igreja Universal, Renascer, né? Chega também a Nova Vida, com o bispo Roberto McAllister, né? Fundadores brasileiros da Igreja Universal, Comunidade Evangélica da Nossa Terra, Renascer em Cristo. Então vocês estão conseguindo entender igrejas tradicionais, igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais. Você precisa se situar nesse quadro. Porque no momento que você entende o que é um neopentecostal, o que é um pentecostal, o que é um tradicional, o que é um histórico, você se encaixa no caminho. As igrejas neopentecostais utilizam intensamente a mídia eletrônica e aplicam técnicas de administração empresarial com o uso de marketing, planejamento estatístico, análise de resultados. Algumas delas pregam a teologia da prosperidade, né? Então, a ênfase no marketing, na mídia, né, na pomposidade é muito grande para as igrejas neopentecostais. O neopentecostalismo constitui a vertente pentecostal mais influente e a que mais cresce. Também são mais liberais em questão de costumes, né? Eles não vieram pregando costume como os pentecostais. Pode ir, por favor. Isso aí são os renovados. Você lembra que eu falei que tinha as igrejas tradicionais, históricas? Começa os renovados. Paralelamente ao pentecostalismo, várias denominações protestantes tradicionais experimentaram movimentos internos com manifestações pentecostais. Assim foram denominados renovados,
como a Igreja Presbiteriana Renovada, a Convenção Batista Nacional, Igreja Missionária Evangélica Maranata, Igreja do Avivamento Bíblico, Igreja Cristã Maranata e outras. A doutrina de renovação do pentecostalismo ultrapassou até mesmo as fronteiras do protestantismo, surgindo movimentos de renovação pentecostal católica romana, que é chamado também de renovação carismática. Então, essa coisa toda não acontece só no meio evangélico, não, acontece também. Por quê? Porque as igrejas tradicionais, elas estão vendo que estão ficando para trás quando o neopentecostalismo chega. Aí sempre surge, né, carismáticos no meio da igreja dizendo: não, temos que buscar o poder de Deus, que Deus vai fazer. Aí começa a separação, as divisões dentro da igreja, né? E aí surge aí esses chamados movimentos renovados. Se é legítimo, se não é, Deus sabe, ele julga essas coisas aí do seu nome. Vamos lá. O cristianismo está se acabando, tá? O cristianismo no Brasil atual, hoje 62% católico e 38% protestante. Não é esse, tá bom? Os protestantes no Brasil são 21%, são 40 milhões aproximadamente. Ele pega aqui, mistura protestante, chama católico não praticante, agora também tem o evangélico não praticante. Então ele mistura tudo, porque tem o evangélico, tem o pezinho também no espiritismo. Você sabe, né? Você conhece alguém que vai na igreja evangélica e faz uma curimbazinha também? A Bíblia diz que nem todos que estão na igreja do Senhor são do Senhor. Ele tem que fazer essa separação, né? Assim como na igreja católica, o cara diz que é católico, mas o cara vai no candomblé, vai ali. E já tem pessoas que não se converteram, mas estavam no meio cristão, entraram, ficaram um tempo, depois saem, vão para o espiritismo. Eu era na igreja também, agora não era nada. O cara só estava frequentando a missão, nunca nasceu de novo, nunca teve uma experiência real com Jesus Cristo. Né? Então ele pega e bota tudo isso aí dentro do pacote. Ele não faz a distinção dos ateus. Hoje nós temos 7% de ateus. Aumentou muito o número de ateus. Vamos lá. Essa questão de igreja visível e invisível que nós pregamos no outro dia, vocês se lembram? Jesus fala que o joio vai estar no meio do trigo. O joio é igualzinho ao trigo, mas não é trigo. Porque pelo fruto você conhece a árvore. Divisões hoje: protestantes, tradicionais, batista, presbiteriano, luterano, anglicana, pentecostais, Assembleia de Deus, evangélico quadrangular, neopentecostais, universal do reino de Deus, renascer em Cristo, internacional da graça e outras, nova vida, né? Tem outras. Igrejas locais, uma em cada localidade. Beleza. Está sendo um quarto período de missões. Os americanos já não podem ser missionários em muitos países, né? Porque eles bombardearam isso, arrumaram muito problema em muito lugar. Já não são mais bem vistos. É a era atual de missões, a partir de 30. Observa-se o deslocado eixo de missões da Europa e da América do Norte para o chamado terceiro mundo, Coreia e Brasil. Então a Coreia está um avivamento muito grande na Coreia. O Yanshu, né? O pessoal de lá. Inclusive vai ter agora aí um coreano agora aí trabalhar com a parte de ter um trabalho com socorro a pessoas carentes. Até o Ayurveda vamos ter envolvido, muita gente aí. Os coreanos também são muito avivados, né? E o Brasil também, só que o Brasil, em vez de estar enviando missionários para a África, no terceiro mundo, né? E para o primeiro também, porque o primeiro mundo na Europa, hoje as igrejas viraram pânico. As igrejas hoje na Europa estão falindo, estão todas fechadas. Ao invés da igreja evangélica brasileira estar fazendo isso, sabe o que estão fazendo? Catedrais. Em vez de eles estarem enviando pessoas para ganhar o mundo, estão preocupados em competições, porque a linha é maior, né? Parece que vamos ver, aquele padre que tem uma orelhinha pequena, vamos ver, Marcelo Rossi. Marcelo Rossi fez uma igreja agora, se não me engano, para 30 mil ou 15 mil. Gente, é muito. Isso aqui que é assim. Puxa, me gasta pra grana. E tem, olha, tudo com força. Nós temos outro, então,
também, o Macedo está fazendo um templo de Salomão. 250 milhões só de início. Quantas almas podiam ser abençoadas com o Evangelho no mundo inteiro? Quantas bocas alimentadas daquelas crianças famintas na África? Investimento em tijolos e massa em vez de vida. É para não mudar, mas é crítica pessoal, Deus sabe de cada um, Deus vai fazer da mesma maneira, mas é bem um pouquinho de crítica em relação a isso. Vamos lá. Aquele que testifica essas coisas diz certamente, me pulou ali, volta aí, por favor. Aí nada, missões a partir de 30 anos. Esse período ainda não faz parte da história da igreja cristã por ser atual. Quer dizer, a gente ainda não tem ainda dados para falar sobre as missões feitas por esses países do terceiro mundo, a Coreia, o Brasil, que têm sido países de avivamento. Né? Deus tem trazido. Será que por mais que esteja capenga o crescimento evangélico, a gente sabe que existe muita gente sincera com Deus. Sempre existe 7 mil que não dobram o joelho para alto. Sempre existe. E a igreja cristã tem muita gente sincera com Deus. Muita gente dando a vida, muita gente. Eu quando estive fora, poxa, eu vi gente missionária de outros países, passando, sabe assim, pagando o preço por ser missionários num país fechado como um país do Oriente Médio. Então eu vi indianos, vi franceses, vi gente pagando preço por estar levando o Evangelho. Então, essa história ainda não está terminada, né? A gente não sabe o que vai dar para frente. Pode ir um pouquinho. Apocalipse 22, 20 e 21. Aquele que testifica essas coisas diz certamente cedo vem, amém, ora vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Bem, queridos, Maranata vem Senhor Jesus. Eu queria deixar bem assim. Eu sei que foi corrido, porque não dá para eu fazer isso aqui. E se eu chamar vocês para um estudo bíblico sobre a reforma protestante, vem 3. Então eu tive que pegar vocês pelo pé, não tem para vocês irem. Eu sei que faltou arrepio hoje, mas tem uma coisa que foi alimentada em vocês, a mente de vocês, a curiosidade de vocês. A Bíblia diz, não sou eu, foi Jesus, amai a Deus de todo o teu coração. Aleluia, Jesus, mas de todo o teu entendimento. A Bíblia também diz, não foi eu, foi o Senhor Jesus, você está errando por 2 coisas. Primeiro, porque você não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitos conhecem as Escrituras profundamente, mas não têm nenhuma intimidade com o poder de Deus. Não sabem como esse nosso Deus é maravilhoso e poderoso. E outros conhecem como Deus é maravilhoso, como Ele é poderoso, mas tem todo um fanatismo, uma alienação existencial, que eu fico assustado. No outro dia eu fiquei sabendo de uma situação, né, de uma irmã que um parente está passando por problema, precisa de um acompanhamento profissional, a irmã está jejuando e orando para repreender o demônio. Então isso a gente vê alienação, tudo é demônio. Olha aí, Marcelo, ali em cima, ó. É um capeta que na sua cabeça. É tudo. Se Deus não topar, ô capiroto, botou essa pedra no meu caminho. É verdade, gente. Eu sei que o diabo está por trás disso tudo. Mas o diabo não faz você dar brecha. Quem dá brecha é você. Quando o primeiro casal, Adão e Eva, caiu, Deus não falou, tadinho deles, são tão inocentes. Foi esse capeta miserável que incorporou. Não! Cada um pagou o seu preço para a sua responsabilidade. Então a gente precisa entender isso, irmãos. Erra porque não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Erra porque ama a Deus de todo o coração, mas sem entendimento nenhum. E Oséias vai dizer que o meu povo tem perecido, porque ele falta conhecimento. Então quando a gente começa a aprender umas coisinhas assim, a gente vai começar o estudo bíblico do curso de aperfeiçoamento de líderes. Então a gente vai estar vendo coisas, sabe? Abrindo a mente de vocês, entendendo todo o contexto, sem perder a espiritualidade, sem perder a intimidade com Deus, a vida devocional, a oração, a dependência do nosso Senhor que é fiel, mas sendo equilibrados. Acho que o grande problema da igreja evangélica é a falta de equilíbrio. Ou é um lado de mais, ou é um lado de menos. Não é verdade? Eu prefiro errar. Jesus falou que às vezes é preferível a gente errar pela misericórdia demais. Né? Tem gente que erra pela dureza